Oi. Bom, já que vocês sempre pulam a contextualização, então eu vou resumir o máximo e mais direto possível, tá? A faculdade pra mim ela é perda de tempo, porque eu entrei nela sem saber, perdi 5 anos onde eu devia estar postando no meu canal do YouTube. Fora o fato do sistema educacional acadêmico ser feito assim de uma maneira que é muito ruim, sabe? É muito teórica e além de ser ilusória, né? Bom, sendo um pouco mais direto, a faculdade ela não faz sentido pra mim, porque eu já mexo com o YouTube há anos, tá? E eu já pretendia desde muito tempo ter um canal no YouTube. E acontece que como eu entrei na faculdade almejando estágio, né, ou seja, por causa do dinheiro, então por causa do diploma, para facilitar caso de eu precisar de ter um emprego no futuro, né, e tal, eu acabei ficando 5 anos fazendo ensino superior. 1 ano eu fiz de engenharia, né, depois eu troquei para publicidade, simplesmente por quê? Porque tinha mais a ver com YouTube, né. Publicidade ela tem bem mais a ver com o YouTube do que qualquer área, claro, a não ser que você queira efetivamente fazer vídeos sobre aquela área, né? Vocês percebem que aqui o fato de eu ter trocado de curso para uma área que é mais próxima para o YouTube, que é a publicidade, foi justamente porque na minha cabeça, se eu queria estágio e diploma, aquilo tinha que ser pelo menos na área que fosse semelhante à minha, né? Me desculpem até a minha gagueira, porque já tem um tempo que eu não gravo, né? Mas bem, hoje infelizmente a publicidade ela é muito fraca quando o negócio é falar de YouTube, né? Você pergunta para um professor ali sobre Instagram, LinkedIn, ele sabe tudo. Agora sobre YouTube eles sequer citam alguma coisa, né? Por que isso é engraçado? Porque não existe maneira mais sustentável de exercer uma profissão na internet hoje em dia que seja maior que o YouTube, né? Claro, você pode até falar sobre PLR, dropshipping, mas você precisa de algum canal para poder trazer as pessoas. Então, aqui no YouTube você ganha mais que o TikTok, mais que o Kawaii, mais que o Instagram, enfim. Aliás, o Instagram não é nem monetizado, né? E é verdade, aqui você consegue engajar as pessoas, criar um estilo mais autêntico, né? Diferente das outras plataformas. Para crescer você tem que ter o mesmo modelo que todo mundo usa para vídeo curto, né? Aquele modelo de gancho nos primeiros 3 segundos. E ainda ganha menos, né? Pior, no Instagram, por exemplo, você só ganha se você tiver contrato de publicidade com alguma marca, tá? Aqui no YouTube você ganha tanto com seus anúncios, né, dos seus vídeos que rendem uma parte para você, tanto no longo prazo, né? Então me diz, eu não tô certo em preferir aqui do que outras plataformas? Porque aqui o que você faz no Instagram, você faz isso e mais coisas. No Instagram você só tá limitado a, por exemplo, vender produtos, sei lá, de maquiagem para os outros, né? Enquanto aqui no YouTube você pode pegar um patrocinador que vai te pagar 15 mil reais para divulgar um negócio, enquanto você ganha também com seus vídeos, tá? Agora me diz, se você acha que eu tô certo, por que então o pessoal da publicidade finge que o YouTube não existe? Sei, né? Enfim, desde antes o meu plano ele sempre foi com o YouTube, né? Desde anos atrás e tal. E a faculdade ali ia ser só um meio para que eu pudesse fazer estágio, né? Juntar dinheiro para que eu pudesse comprar os meus equipamentos. E então eu não diria que a faculdade foi totalmente inútil, porque sim, ela me ajudou a obter bastante conhecimento teórico, né? E noção de algumas coisas como técnicas de convencimento, uso de softwares ou equipamentos, né? Eu diria que no máximo a faculdade ela só me deixou um cara mais profissional, né, tecnicamente falando. Ou seja, me ensinou algumas questões básicas e técnicas. E para mim, claro, né, um enorme erro do curso em si foi esse, né, de nem sequer tocar no assunto do YouTube, uma vez que isso deveria ser mais falado, né, do que Instagram, pelo amor de Deus, né, galera? Enfim, eu decidi não sair do curso, tanto pelo estágio quanto pela questão do compromisso, né? Eu encontrei amigos lá e a gente fez grupo juntos, né? E eu não posso simplesmente ir embora. Ainda mais que eu tô no final do ano, né? Eu também preciso pegar meu diploma, né? E o diploma, ele não é garantia de nada, mas ele é apenas uma porcentagem, né? A mais de ajuda, porque é tarde demais para desistir, né? Já entrei, já tem 3 anos. E aí o que acontece?
quando você entra numa faculdade, geralmente você começa com aquela ilusão do diploma, né? Então você acredita que você vai fazer 4 anos, vai se especializar e já vai começar imediatamente a trabalhar, né? E claro, quem está por dentro da realidade, né? Claro, se você não vive em uma caverna ou com a mente presa nos anos 80 ou nos anos 90, sabe que isso não é verdade. Porque hoje em dia a taxa de pessoas que conseguem emprego na área que se formou é extremamente baixa, tá? E eu diria que mais da metade. E galera, qual que é o problema? A faculdade, o problema dela não é nem só ela em si, né? Porque como eu falei, o modelo educacional dela é falho. Mas o problema também está na sociedade. Os próprios pais, eles incentivam os filhos a fazer faculdade porque isso funcionava na época deles. Mas hoje em dia, não é só isso que você tem, tá? Hoje em dia você tem o digital. Então, o digital também é um tipo de trabalho, tá? Até porque se não fosse, não existiria social media para empresa, né? Porque social media para empresa, ele trabalha no digital. Então, o problema da faculdade é esse, né? Você fica 4 anos em uma área que você sequer sabe se é realmente isso que você quer trabalhar, né? E às vezes você se prende a noções, né, que muitas das vezes estão erradas, né, ou então não fazem sentido para a sua realidade. Igual eu mesmo, eu mexo com o YouTube, eu acho que eu já até falei para vocês, desde 2014, né? Claro, naquela época eu era bem amador, mas eu fui aprendendo a fazer essas coisas. E eu penso que se eu só simplesmente não tivesse entrado na faculdade e continuado com o meu canal, tudo de técnico que eu aprendi e posso usar no YouTube, né, que eu aprendi na faculdade e posso usar no YouTube, com certeza eu ia aprender sozinho e de graça, né? Quando eu falo de graça, eu falo que eu não ia ter que pagar mensalidade, eu falo que eu não ia precisar ficar estudando Enem para fazer faculdade, né? Apesar de que o Enem, ele foi de certa forma bom para mim, né? Porque me deu noção, pelo menos na questão da redação, porque não sei se vocês sabem, no meu canal de comédia, que é aquele outro canal que tem aqui, a estrutura de redação que eu uso nele, ela começou baseada na estrutura do Enem, né? E em algumas inspirações que eu tive com alguns outros canais, tipo o Nerd, Caracol Raivoso, enfim. Mas, de maneira geral, todo esse universo acadêmico, ele atrasa muita pessoa, porque ele põe pra você como se fosse só aquele meio de você ganhar dinheiro e trabalhar, e não existe outro, sabe? Quando a realidade não é assim, tá? Eu sei que caso de youtuber que fica milionário não é regra, é exceção sim, mas para você que vê sentido nisso, me diz se você trabalhar com empenho nisso, nessa área que você quer, por exemplo, no meu caso YouTube, você não vai prosperar? Eu diria que sim. Então, o que é melhor? Eu entrar numa faculdade, ficar 4 anos perdendo meu tempo, ouvindo o professor militando na sala, ficar preocupado com prova, enquanto eu deveria estar produzindo conteúdo, né? Porque vocês sabem que quando você é muito distraído, a sua mente dividida, ela não trabalha direito. Quando você precisa ser criativo, se você tem a mente dividida, é muito ruim, porque você não consegue pensar em nada. Então, no meu caso, a minha área desde o começo era YouTube, né? Claro, no começo eu fiquei meio incerto, por questões familiares também, né? Porque a minha família queria que eu fizesse faculdade e é bem difícil você convencer alguém, principalmente em uma época antiga, né? Quando eu falo época antiga, eu não estou falando de muitos anos atrás, eu estou falando de quando o YouTube começou, né? Eu sempre tive esse olhar mais visionário porque eu já previ algumas tendências, eu já conhecia algumas coisas que eu pensei em fazer conteúdo e que eu vi que iriam funcionar, né? Então, na época que eu pensei nisso, que foi lá para 2015, 2016, o YouTube ainda estava ali engatinhando, né? Não era igual é hoje, né? Porque hoje está com um pouco de declínio, mas claro, dá para resgatar. Mas galera, era bem difícil convencer os meus pais nessa questão. A gente já até conversou, já conversei bastante com meu pai sobre isso. Mas para eles, fazer faculdade era uma coisa que fazia mais sentido, porque eles são de outra época, né? E eu sou dessa época, então é uma coisa que para mim faz sentido, porque eu tenho mais costume, né? Eu tenho mais vivência com isso. Quando você é adulto, como no caso dos nossos pais, a sua experiência, o seu aprendizado na cabeça, geralmente você fica com aquela sensação que você já viveu, ou seja, você não tem mais nada a aprender. Então,
aquelas poucas coisas de novo que chegam, você começa a ver com estranhamento. Ah, é hype momentâneo. Ah, é só um monte de gente fazendo vídeo falando besteira. Isso aí não vira nada não. Aí pensar que não, né? Meia dúzia de nego rico, milionário, fazendo vídeo, né? Ganhando dinheiro, sustentando família, comprando casa com dinheiro do YouTube. E você me diz que o YouTube não funciona. Ok, tudo bem. Hoje em dia, os meus pais eles são mais liberais nessa questão. Então eu tenho muito mais liberdade para falar disso hoje do que antes, né? Porque, claro, com o tempo, aquilo que eu falei, os meus pais eles foram vendo que realmente faz sentido, né? Vocês podem ver aqui que eu fiz esse canal subir para mais de 1000 inscritos. E claro, foi tudo pensado, né? Não tudo, mas eu tive sim uma noção do que fazer. Então, galera, essa é a minha área, né? E hoje em dia eu tô na faculdade mesmo, porque como eu entrei aqui por influência um pouco maior dos meus pais, né, e tal, porque foi em uma época onde eu, apesar de eu saber que eu queria mexer com o YouTube, eu não tava tão certo assim, né? Então com o tempo você vai sentindo arrependimento, né, quando você vê que você tá em um local onde você não deveria estar. E galera, pra mim, tá? Talvez para você não, porque você queira ser médico e estudar durante 6 anos e pagar mais de R$500 mil de mensalidade, né? Para poder depois trabalhar como médico. Enfim, problema seu, tá? Se você quiser ser publicitário e trabalhar em uma agência, ou arrumar um emprego de, sei lá, social media em uma empresa, né? Para você ficar fazendo ali postzinhos de Instagram, tudo bem, problema seu. Se você quiser um emprego de redator para você escrever textinho ali de legenda de Instagram, né? Falar que você faz gestão de crise só porque você tá pagando comentáriozinho, né? Porque, pelo amor de Deus, se chamar a pagar comentário de gestão de crise é uma pouca vergonha, né? Pelo amor de Deus, crise agora virou comentário? Ah, galera, para de brincadeira, cara. Quando aqui no YouTube, essa é a minha área, tá? Eu não vou ficar fazendo o que você faz, eu prefiro fazer o que eu já sei fazer e faço bem, tá? Se você acha que eu faço ruim, não tem problema, é porque realmente eu também não mostrei exatamente tudo que eu posso fazer, né? Ultimamente, os vídeos que eu tenho feito para vocês, né? Há alguns dias atrás, onde eu pus frequência nesse canal, né? Que vocês estão de prova que eu estava postando todo dia por um certo período, né? Com exceção de alguns dias. Mas galera, se você quer o seu emprego aí de publicitário, de engenheiro, de seja lá o que for, trabalha na sua área, tá? Mas não vem falar que o YouTube não funciona, porque funciona sim. E eu vi gente funcionar. Eu conheço gente que era menor e ficou famoso, né? E depois, claro, não fala mais comigo, porque as pessoas vão ficando famosas, né? Vão parando de falar com os amigos, enfim, tudo bem, não me importa. Mas, galera, eu só queria dar um recado para vocês. Se você vê que uma coisa é a sua área, isso não é degradante no sentido de ser humanamente degradante, ou seja, você não vai se prostituir, né? Não vai fazer uma coisa que realmente não é digna, né? Como no caso de, sei lá, OnlyFans. Se você quer ir para sua área, vá, tá? Não fique escutando os outros achando que o único caminho é faculdade. Não, tá? As pessoas estão erradas em falar isso, porque não é. A faculdade, ela só é um caminho para quem realmente quer ir por esse caminho, né? Então, se você vê que você tem habilidades que vão te ajudar e você necessariamente não precisa fazer um ensino superior ou uma faculdade, não faça, tá? Não fique perdendo seu tempo. A faculdade, ela vai te especializar, ela vai te dar um conhecimento mais técnico, mas você vai ficar limitado àquilo. Aqui no YouTube, sabe o que eu fiz piada? Você publicitário, sabe? Você publicitário que aprende um conceito básico de direção de arte, redação, né? No máximo, para passar em prova, pega qualquer pessoa que faz vídeo pro YouTube profissionalmente. O cara tem que escrever sozinho o roteiro, tem que editar os vídeos,
tem que escolher paleta de cores, conhecimentos que você está pagando para aprender, ele está aprendendo na vivência e está praticando muito melhor que você, né? As publis que ele faz são muito melhores que as suas, com certeza. Por quê? Porque ele já tem naturalidade em fazer isso, né? Já que ele trabalha, né? Já que ele tem experiência prática nisso, né? Geralmente na publicidade, aliás, isso é uma coisa que você encontra nos professores de publicidade, né? Porque como eles são mais das antigas, eles têm essa noção de trabalhar com mais de uma área. Já o publicitário de hoje não, né? Ele se especializa em uma área. Agora, se você pega um youtuber médio que não fez faculdade, né? Ou mesmo um que fez faculdade e foi trabalhar com YouTube, ele dá de 1000 a 0 em qualquer publicitário, tá? Isso eu garanto pra vocês. Se você não acha que isso é verdade, Kaique Pereira, Gabriel Dearo, enfim, vejamos fatos desconhecidos. Você sabia? Pega qualquer youtuber desses que trabalha com o YouTube e compara com qualquer publicitário médio. Agora me diz quem tem mais sucesso. Agora vai lá e volta aqui e me diz se eu estou errado, tá? O que eu estou querendo dizer? Quando você trabalha com o YouTube, ao meu ver, né, e eu estou dando o meu ponto porque eu tenho que defender aquilo que eu penso, né? Quando você trabalha com o YouTube, todo o conhecimento teórico que você tem na faculdade, aquilo que é inútil, o cara que trabalha com o YouTube ele não usa. E aquilo que é útil que você aprende, ele usa. Então, se você for comparar o uso do conhecimento teórico do que é aprendido na faculdade, né, quanto que a pessoa aprende ali na vivência com o YouTube, a pessoa que aprende com o YouTube, ela faz um uso melhor, ela aprende melhor, ela tem um desempenho e também uma vida melhor que a sua, tá? Então, se você parar para pensar, o YouTube ele é realmente muito mais vantajoso que você fazer uma faculdade de publicidade, né? Eu já estou na reta, né? Então tem que concluir. Falta literalmente 2 meses, eu acho, se não me engano, 2 ou 1 mês para mim concluir. E galera, se eu só tivesse continuado tudo que eu aprendi na faculdade, tendo que pagar, né, eu já teria aprendido sozinho no YouTube. Então por isso que pra mim é uma das perdas de tempo. Claro, além da questão de como eu falei pra vocês, tem muita coisa inútil, tá? Tem muita matéria que você não vai usar pra nada na vida, né? No YouTube você aprende com a prática, porque como você precisa cuidar do seu canal e gerenciar, né, até você contratar uma equipe, você precisa fazer tudo sozinho. Então se aquilo não funcionar, você teve uma perca. Então você, querendo ou não, é obrigado a descobrir no par ou ímpar o que funciona ou não funciona. Então você já vai direto no que funciona, tá? Por isso que o YouTube ele é bem mais vantajoso que você fazer faculdade, porque lá você descobre na prática o que funciona ou não. Na faculdade você fica 4 anos aprendendo técnicazinha, né? 100% daquilo ali. Você já viu aquelas regras do 80-20? Então, você não usa nem 20% do que você aprende na faculdade. Eu diria que você usa no máximo 5%, tá? Claro, dependendo da área que você vai atuar, porque tem também esse problema idiota, né? Hoje quem se forma em publicidade corre de medo de trabalhar em outras áreas. Claro, eu não estou falando que isso é demérito, porque cada um tem a sua área. Mas o que eu estou querendo dizer é que todas essas áreas que você foge de não trabalhar, porque eu quero me especializar em uma coisa. O cara que ele é youtuber, a maioria dessas áreas, né, como redação, atendimento, né, aquele negócio de monitorar, né, de ser social media, ele faz sozinho. Enquanto você tá aí levando 4 anos para aprender uma coisa que ele aprende na prática e ainda faz melhor que você. E ainda ganha mais. Enfim. Galera, só tem vantagens ao meu ver, tá? E pra mim foi uma completa perda de tempo, de dinheiro, né? Porque eu e os meus pais, a gente teve muitos gastos na faculdade, né? Principalmente os meus pais que me ajudaram. E galera, eu diria pra vocês que compensa muito mais você fazer um canal no YouTube, tá? Youtuberzinho. Ria, tá? Ria. Assista BBB, sei lá, fique sentado no sofá, vai fazer a sua profissão, tranquilo. Mas a maioria da galera que tá aí trabalhando no YouTube Brasil tá aí pra comprovar o que eu falo, né? Não só no YouTube Brasil, mas no YouTube gringo também, tá? Eles ganham muito mais que qualquer publicitário.
eles aprendem e praticam muito mais do que você aprende no curso de publicidade inteiro, que leva 4 anos, né? Se eu não me engano era 2 anos, e depois em certas faculdades ele é expandido para 3 ou 4 anos. Mas galera, a minha grande crítica é isso, tá? Na faculdade você estuda 4 anos, faz um estágio na sua área, né? Onde geralmente você trabalha com uma coisa só, né? E fica preso naquilo. No YouTube, por exemplo, você tem autonomia é você quem decide o seu horário, é você quem faz os seus vídeos, é você quem escreve o seu roteiro, ou seja, você é o redator, você é o diretor de arte que faz as suas thumbs ou então as postagens para manter o seu perfil em atividade no Instagram, né? Eu até achei engraçado porque muitas das coisas que eu aprendi na faculdade eu também já tinha aprendido no YouTube, só que na faculdade ela só deu uma visão mais técnica, né? Só que o que acontece? Eu não sei se isso foi porque passou a pandemia, mas hoje em dia a faculdade já virou aula de slide, tá? Às vezes, eu acho que compensa até mais você fazer uma faculdade EAD dependendo da área, como publicidade, por exemplo, do que fazer uma faculdade presencial, né? Claro, precisa sair mais barato para você. Mas sei lá, galera, a faculdade ela é muito inútil nesse sentido, porque tudo que eu aprendo na faculdade eu posso aprender de graça no YouTube, posso fazer melhor, porque... Por que eu falo que pode fazer melhor, tá? Isso aqui não é um Capitão Pátria da vida, não é nesse sentido. Quando eu falo que pode fazer melhor, o que eu quero dizer é o seguinte: como no YouTube você põe em prática, você precisa aprender na prática, você só vai fazer aquilo que você vê que está funcionando. Então, querendo ou não, você só faz uma coisa que é boa e é melhor, né? Então, imagina você aprende na faculdade 5 anos uma coisa que não vai mais funcionar. No YouTube, em tempo real, você consegue saber quais vídeos estão desempenhando mais ou quais vídeos estão desempenhando menos. Então você consegue usar uma coisa ou outra e ver o que está funcionando e o que não está. Na faculdade você tem que ficar anos aprendendo uma mesma coisa para depois você saber se aquilo vai funcionar ou não. No YouTube você já põe em prática e se aquilo funcionar, pronto, te ajudou. E aí com o tempo, com a prática, você vai se aperfeiçoando. Já na faculdade não, né? 4 anos de mastigação, né, de cérebro, e você ainda tem que fazer um estágio, né, porque é obrigatório, claro, para mercados de trabalho, né, enfim. E claro, pessoas que moram em cidade têm mais benefícios, porque elas naturalmente elas já estão mais acostumadas nesse mundo, né, do que pessoas como eu que moram no campo, né. Lá a gente trabalha na roça, trabalha cuidando de animais. Então, dependendo do local, às vezes não é todo mundo que tem essa mesma facilidade para conseguir emprego, né? Na cidade aqui você consegue um jovem aprendiz fácil, né? No campo é bem mais difícil essas questões. Então o YouTube, querendo ou não, ele quebra essas barreiras. Então ele ajuda muito nessa questão. Eu até acho bom que esse vídeo seja longo, porque eu consigo explicar melhor para vocês as vantagens de ter um canal no YouTube. Tá, mas para que você tenha um canal no YouTube, você precisa ter uma mente forte. É só isso. Uma mente forte e um desejo de melhora constante, né? Porque você tendo uma mente forte e o desejo de melhora constante, a mente forte ela te mantém naquilo, né? Porque você sabe que se você trabalhar direito, você vai ter uma renda enorme, né? Você vai ter uma boa vida, você vai ter uma galera que te apoia, né? Diferente da faculdade, mas enfim. Você sabe que você tendo uma mente forte, você tendo uma evolução constante, né, você vai sempre melhorar e vai sempre buscar, né, não parar. Na faculdade você termina e fica, tá, ok, vou conseguir um emprego mediano. Ai, ai. É por isso que eu sempre falo pra vocês que não vale a pena fazer faculdade, tá? E eu não falo isso porque eu sou um guru que nem o Thiago Finch, ou então esses outros caras que falam que não vale a pena fazer faculdade e fazem faculdade de administração, né? Mas eu falo isso porque, como uma pessoa que pretende trabalhar com o YouTube é muito mais vantajoso para mim do que fazer uma faculdade, porque tudo que eu vou aprender na faculdade eu aprendo com o YouTube, tá? E claro, teve uma vez que eu já falei com um professor, né? Ele tirou um certo sarro, porque tudo que é feito no YouTube parece ser menos profissional, mas é aí que tá. No YouTube você encontra gente de todo tipo, inclusive profissionais. Então, não muda muito a questão, né?
Mas galera, é isso, não vale a pena fazer faculdade, não perca o seu tempo, tá? Ao meu ver. Claro, a sua realidade pode ser diferente da minha, mas essa é a minha, né? Vocês queriam saber, e aí está. E eu deixo esse recado também para todos aqueles que estão vendo o meu vídeo e são universitários, tá? Eu sei que inclusive tem gente da minha faculdade que está me stalkeando e está vendo meus vídeos. Você que começou a fazer faculdade, pergunta para qualquer youtuber bem sucedido se ele acha que vale a pena fazer uma faculdade com tanto de dinheiro que ele ganha com o canal, tá? Depois você vem aqui, tá? Porque eu sei que muita gente assiste o meu canal pra ficar de deboche, né? Porque, ele faz vídeo de NoFap, ele faz vídeo disso, daquilo. Sei que vocês estão aí de deboche, tá? Eu sei, tá? É bem fácil de descobrir, aliás. Mas, no fundo, você vai parecer que tá errado, mas quando você estiver lá em cima, as pessoas vão ver o quanto você estava certo e o quanto elas erraram em ficar rindo e debochando da sua cara, né? Porque, claro, eu estou aqui não é só para ficar fazendo vídeos sobre NoFap, né? Porque, claro, é um tema necessário, sim, e bem importante, mas eu tô aqui para conversar com todo mundo que é inscrito, né? E de preferência pessoas que são inscritas e que valorizam isso que eu falo, e não pessoas da minha faculdade que ficam debochando dos meus vídeos, né? Enquanto eu tô no off, né? Mas galera, é isso. O que vocês têm a dizer sobre isso? Acho que me prolonguei um pouco aqui, mas é um assunto muitíssimo importante que eu gostaria muito de falar com vocês, e já falei agora e outras vezes, mas eu não acho que eu abordei isso de uma maneira tão clara como agora. E eu queria saber pra você, vale a pena fazer faculdade? O que você acha do YouTube em comparação à faculdade? Eu sei que muitos de vocês têm canal no YouTube. Calma, eu já vou terminar. Eu sei que muitos de vocês têm canal no YouTube e muitos fazem, mas depois desistem porque vocês veem que é um negócio demorado, né? Não foi de um dia para outro também que eu consegui 1000 inscritos. Eu poderia tentar conseguir de um dia para outro, né? Poderia tentar, né? Claro, não estou garantindo nada, mas poderia tentar. Mas eu não fiz isso porque não tenho tempo. Eu não tenho tempo nem de pensar no meu próximo passo, quem dirá planejar vídeos, né? Mas eu diria que esse aqui ele teve um certo carinho especial e eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Comenta aqui embaixo agora, tá? Pra não perder tempo. Porque eu sei que você já vai assistir esse vídeo, já vai sair, ou vai clicar em algum outro aqui nos recomendados, né? Porque aqui, ó, você pode ver que tem um monte de vídeo, tá? Se você for descendo. Eu sei que você vai fazer isso, mas eu queria realmente te ouvir, tá? Eu não tô falando isso porque eu quero que você engaje dessa vez, né? Porque, claro, você engajando vai me ajudar. Mas eu realmente queria saber o que você acha disso, porque não quero ficar falando sozinho, né? Pelo amor de Deus. Fala aí, o que você acha sobre isso?